Saudações a todos os companheiros e ouvintes, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações e que possamos juntos nos ligar pelo fio de amor que nos conduz a Deus. Bom, hoje nós gostaríamos de tentar relacionar, dentro das nossas limitações, alguns aspectos da primeira, da segunda e da terceira revelações que possuem certa conexão. Abordaremos sobre o sentido do tabernáculo para os judeus, sobre Jesus e sobre a escala dos Espíritos, contemplando o monumento do Evangelho do Apóstolo João. Já comentamos em outra oportunidade que Jesus Cristo, guia e modelo de toda a humanidade, representou aos judeus cristianizados todos os aspectos de religiosidade entre o homem e Deus. Ele, o Divino Mestre, era ao mesmo tempo o tabernáculo, o cordeiro a ser sacrificado, o pão, o candelabro, as leis divinas, bem como o sumo sacerdote. Na carta aos Hebreus, capítulos 8 e 9, vamos encontrar Paulo de Tarso destinando suas palavras aos judeus sobre aspectos da primeira revelação, a fim de evidenciar a superioridade do culto, do santuário e da mediação de Cristo. Vejamos a transcrição da carta do apóstolo dos gentios. Abre aspas. O tema mais importante de nossa exposição é este. Temos tal sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda, a verdadeira, armada pelo Senhor, e não por homem. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios, pelo que é necessário ter ele mesmo algo a oferecer. Na verdade, contudo, se Jesus estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes realizam um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, de acordo com a instituição divina recebida por Moisés, a fim de construir a tenda. Foi-lhe dito com efeito: vê que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado na montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de aliança bem melhor, cuja constituição se baseia em melhores promessas. De fato, se a primeira aliança fora sem defeito, não se trataria de substituí-la pela segunda. Também a primeira aliança tinha com efeito ritual para o culto e santuário terrestre, pois instalou-se uma tenda, a primeira tenda, chamada Santo, onde se encontravam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Por detrás do segundo véu havia uma tenda, chamada Santo dos Santos, com o altar de ouro para os perfumes, a arca da aliança, toda recoberta de ouro, e nesta o vaso de ouro com o maná, o bastão de Arão que florescera e as tábuas da aliança. Por cima da arca, os querubins da glória cobriam com a sua sombra o propiciatório. Estando as coisas assim dispostas, os sacerdotes entram a qualquer momento na primeira tenda para realizar o serviço cultual. Na segunda, porém, entra apenas o sumo sacerdote, somente uma vez por ano. E isso não acontece sem antes oferecer sangue por suas faltas e pelas do povo. O Espírito Santo quis mostrar com isso que o caminho do santuário não está aberto enquanto existir a primeira tenda. Há nisso um símbolo para o tempo de agora, pois naquele regime apresentam-se oferendas e sacrifícios sem eficácia para aperfeiçoar a consciência de quem presta o culto. Tudo são ritos carnais, referentes apenas aos alimentos, às bebidas, às abluções diversas impostos, somente até o tempo da correção. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não pertence a esta criação. Entrou uma vez por todas no santuário, não com o sangue dos bodes e novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo redenção eterna. De fato,
Se o sangue dos bodes e de novilhos, e se a cinza da novilha espalhada sobre os seres ritualmente impuros os santifica, purificando seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, há de purificar a nossa consciência das obras mortas, para que prestemos culto ao Deus vivo. Fecha aspas. Esse trecho que acabamos de recitar é maravilhoso, porque Paulo de Tarso descreve Jesus como o verdadeiro mediador de Deus, que ofertou a si mesmo para nos ensinar como nos depurar para nos aproximarmos de Deus, adentrando no Santo dos Santos. Quando Moisés peregrinava com o povo hebreu no deserto, depois do êxodo da escravidão no Egito, recebeu ele, esse patriarca, instruções por meio de sua mediunidade para construir um santuário, a fim de que Deus habitasse no meio do povo. Esse modelo de culto terrestre, como esclareceu Paulo de Tarso em sua carta, era uma cópia e sombra das realidades celestes, uma cópia que tinha função pedagógica para aperfeiçoar a consciência do homem. Atentemos para as partes desse modelo terrestre: o átrio, o santo e o santo dos santos. Todos os espaços eram separados. A primeira parte, o átrio, de livre acesso, era o local onde se promoviam sacrifícios de animais como símbolo de expiação pelos pecados. A segunda parte, o santo, permitia a entrada somente de sacerdotes para ministrar na mesa dos pães e o candelabro de ouro, que representavam, respectivamente, o maná do céu, alimento dos hebreus, e a sarça ardente que pegou fogo, mas não se consumia, onde Deus havia se manifestado a Moisés para lhe prometer a condução do povo escravizado à libertação, à terra prometida. E a terceira parte, o Santíssimo ou Santo dos Santos, local onde eram mantidas as leis divinas e onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para pedir perdão em nome dos pecados de todos a Deus. Do arraial para o Santíssimo Lugar, onde estava simbolicamente a presença e a glória de Deus, havia uma grande distância para o pecador, uma distância aparentemente intransponível. Nenhum homem que não fosse o sumo sacerdote, e sabemos que só havia um em cada tempo, podia entrar no Santíssimo Lugar. O tabernáculo, que se deslocava junto do povo, no deserto, a caminho da terra prometida, transfigurou-se no templo de Jerusalém. Mas em verdade sabemos que o verdadeiro templo foi Jesus Cristo, conforme o apóstolo João nos relata em seu Evangelho. Abre aspas. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Fecha aspas. Também encontramos essa simbologia no seguinte trecho do Evangelho joanino. Abre aspas. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Fecha aspas. O Evangelho de João, logo de início, figura Jesus como templo. E isso nos prepara para uma percepção ainda maior. Sendo o templo dividido em 3 partes, encontraremos a escritura evangélica desse apóstolo também dividida em 3 partes. Assim, o leitor, ao conhecer a história do Divino Mestre, poderá interpretá-la como se estivesse deparando-se com o grande monumento do templo. É como se a evolução do ministério de Jesus, no Evangelho de João, nos conduzisse ao átrio dos gentios, ao santo e ao santo dos santos. Na primeira parte da estrutura do Evangelho joanino, que corresponde ao átrio dos gentios, iremos encontrar referências aos não-judeus e aos sacrifícios para a expurgação dos pecados. Ou, analisando sob a perspectiva simbólica, encontraremos referências à insustentável divisão dos homens em razão de suas crenças e à reencarnação. Com Jesus, esses aspectos do átrio são ressignificados. No capítulo 2 do Evangelho de João,
temos a passagem de Jesus expulsando os comerciantes do templo, que se encontravam no átrio dos gentios, um espaço destinado à livre circulação de todas as pessoas para discutir questões sobre Deus. No capítulo 3, temos a passagem de Jesus dialogando com Nicodemos sobre a reencarnação, o caminho para expiarmos nossos equívocos e nos depurarmos. Abre aspas. Se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Fecha aspas. E no capítulo 4, temos Jesus dialogando com uma mulher samaritana sobre a verdadeira adoração, dizendo que, abre aspas, vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Fecha aspas. Nesse mesmo capítulo também encontramos Jesus dialogando com um centurião romano que teve a fé de acreditar na cura de seu servo querido. Passando para a segunda parte da estrutura do Evangelho joanino, temos a simbologia do lugar santo, onde existia uma mesa, um candelabro e pães oferecidos a Deus pelos sacerdotes. No capítulo 6, temos a passagem da multiplicação dos pães e o ensino de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, onde se encontram os seguintes dizeres, abre aspas, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, fecha aspas. E também os seguintes dizeres, abre aspas, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Fecha aspas. Nos capítulos 8 e 9, João leva-nos ao candelabro de ouro, narrando os seguintes dizeres de Jesus. Abre aspas. Eu sou a luz do mundo. Fecha aspas. E também, abre aspas. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Fecha aspas. Também encontraremos a passagem do cego de nascença que é lhe dada a vistas pelo Divino Mestre, como uma ilustração viva para ratificar esta revelação. Abre aspas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Fecha aspas. E como se estivesse purificando-se para adentrar no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar, Jesus, no capítulo 13 do Evangelho joanino, lava os pés dos seus discípulos para lhes ensinar a humildade e a boa vontade em servir em nome do amor e da caridade. Em seguida, nos capítulos 14 a 16, Jesus inicia sua narrativa sobre a oração, apresentando a composição do tabernáculo, referindo-se a si próprio. Abre aspas. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fecha aspas. O caminho representava a terceira parte do santuário, o átrio dos gentios. A verdade, o santo, e a vida, o santo dos santos. Também encontramos os seguintes dizeres do Divino Mestre, abre aspas, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Fecha aspas. Estamos agora no Santo dos Santos. No capítulo 17 do Evangelho joanino, Jesus, como mediador de Deus, faz uma linda oração de intercessão, revelando a sublimidade do seu ministério, tal como deveria ser a do sumo sacerdote. Diz ele em uma das passagens, abre aspas, não rogo somente por eles, mas também pelos que creem em mim, através da palavra deles, para que todos sejam um. A glória que destes a mim, eu também dei a eles, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amastes como amastes a mim. Fecha aspas.
A partir desse ponto, encontraremos nos capítulos 18 e 19 do Evangelho joanino a passagem da prisão, do julgamento e crucificação de Jesus. Como sumo sacerdote divino que é, Jesus passou por essa via dolorosa sozinho, negado e abandonado. Somente ele atravessou o último véu, aspergindo a própria vida como auto-oferta, sacrificando a si mesmo para nos ensinar a amar. E a partir dos capítulos 20 e 21, temos a ressurreição de Jesus e seu aparecimento aos discípulos com a bendita frase: "A paz esteja convosco", anunciando ele, abre aspas, "assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo." Fecha aspas. Quando fazemos essa interpretação da estrutura do Evangelho joanino, assimilamos o cuidado que o seu autor teve ao construir tantas associações de ideias, resgatando na tessitura do texto ricas simbologias que contêm significação espiritual. Notemos que a estrutura do templo e a sua disposição em átrio dos gentios, santo e santo dos santos, é um modelo que objetivava ensinar alguma coisa. Essa separação nos mostrava as etapas de aproximação do homem a Deus. A gradação dos espaços e a restrição de acesso nada mais representa do que nós mesmos no curso de nossa evolução, em que quanto mais formos espiritualizados, mais livre acesso e liberdade teremos. Quanto mais materializados e sensualistas formos, quanto mais mal praticarmos pelas nossas ações e omissões, mais limitados seremos no exercício do nosso livre-arbítrio. Pois, abre aspas, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Fecha aspas. E a partir das questões 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, de Kardec, encontramos a escala dos espíritos. Vejamos. Escala espírita, questão 100, observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Questão 101, caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Segunda ordem, bons espíritos, questão 107. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber e as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo alguma de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos,
nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. E primeira ordem, espíritos puros, questão 112, caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Fecha aspas. A par da nossa exposição, podemos reconhecer o elo de significação entre as primeira, segunda e terceira revelações. Hoje somos espíritos encarnados, desencarnados imperfeitos. Estamos na terceira parte do templo, ou da escala. À medida em que nos depurarmos por meio de provas e expiações em sucessivas reencarnações, e principalmente por meio do amor e da caridade, avançaremos na segunda ordem dos espíritos. Conseguiremos comungar à mesa, no banquete amoroso que Deus nos oferece. E após nos libertarmos totalmente da influência da matéria, nos espiritualizaremos e acessaremos a primeira parte do templo vivo, nossa casa mental, onde reside as leis divinas, onde veremos e compreenderemos Deus. E assim, encerramos nossa palestra, lembrando que o Mestre Jesus está sempre conosco, porque nos prometeu acompanhar nossa peregrinação evolutiva até o fim dos séculos. Ele nos aguarda e nós temos vontade de segui-lo e encontrá-lo. Obrigado a todos pela atenção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.